Terceira parte dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. Capítulo 1. Dos mandamentos da lei de Deus em geral. A lei do Senhor, que é imaculada, converte as almas. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos pequeninos. As justiças do Senhor são retas, alegram os corações. O preceito do Senhor é claro, esclarece os olhos. O temor do Senhor é santo, permanece pelos séculos dos séculos. Os juízos do Senhor são verdadeiros, cheios de justiça em si mesmos. São mais para desejar do que o muito ouro e as muitas pedras preciosas, e são mais doces que o mel e o favo. Por isso o teu servo os guarda, e em os guardar há grande recompensa. Salmo 18. Bem-aventurados os que se conservam sem mácula no caminho, os que andam na lei do Senhor. De todo o meu coração te busquei, não me deixes transviar dos teus mandamentos. Escondi no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és, Senhor, ensina-me as tuas justas leis. Deleitei-me no caminho das tuas ordens, tanto como em todas as riquezas. Nos teus mandamentos me exercitarei, e considerarei os teus caminhos. Nas tuas ordens meditarei. Não me esquecerei das tuas palavras. Concede esta graça ao teu servo. Dá-me vida, e eu guardarei as tuas palavras. Tira o véu dos meus olhos, e considerarei as maravilhas da tua lei. Minha alma desejou ansiosa em todo o tempo as tuas justas leis. Dá-me inteligência, e estudarei a tua lei, e aguardarei de todo o meu coração. Guia-me pela senda de teus mandamentos, porque essa mesma desejei. Inclina o meu coração para os teus preceitos, e não para a avareza. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Faze que eu viva segundo o teu caminho. Meditarei nos teus mandamentos, que eu amo. Levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que eu amo, e exercitar-me-ei nas tuas ordens. Salmo 118. 343. De que trata a terceira parte da doutrina cristã? A terceira parte da doutrina cristã trata dos mandamentos da lei de Deus e da Igreja. 344. Quantos são os mandamentos da lei de Deus? Os mandamentos da lei de Deus são 10. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Não tomarás o nome de Deus em vão. Lembrarás de santificar o dia de sábado, isto é, guardar domingos e festas. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não pecarás contra a castidade. Não roubarás. Não dirás falso. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a propriedade dos outros. 345. Por que os mandamentos da lei de Deus têm esse nome? Os mandamentos da lei de Deus têm esse nome porque foi o próprio Deus que os gravou na alma de cada homem, promulgou-os no monte Sinai, na antiga lei, esculpidos em 2 tábuas de pedra, e Jesus Cristo os confirmou na lei nova. 346. Quais são os mandamentos da primeira tábua? Os mandamentos da primeira tábua são os 3 primeiros, que se referem diretamente a Deus
e aos deveres que temos para com ele. 347. Quais são os mandamentos da segunda tábua? Os mandamentos da segunda tábua são os últimos 7, que dizem respeito ao próximo e aos deveres que temos para com ele. 348. Somos obrigados a observar os mandamentos? Sim, somos nós. Todos nós somos obrigados a observar os mandamentos, porque todos devemos viver segundo a vontade de Deus, que nos criou, e basta transgredir gravemente um único deles para merecermos o inferno. 349. Podemos observar os mandamentos? Sem dúvida alguma, podemos observar os mandamentos da lei de Deus, porque Deus não nos ordena nada impossível, e dá a graça para os observar a todo aquele que o pede devidamente. 350. De modo geral, o que se deve considerar em cada mandamento? Em cada mandamento deve-se considerar a parte positiva e a parte negativa, ou seja, o que somos obrigados a obedecer e o que é proibido para nós. Capítulo 2. Dos mandamentos que se referem a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. São Lucas, capítulo 4, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Parágrafo 1º. Do primeiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de minha face. Êxodos, capítulo 20, versículo 3. 351. Porque se diz no início, eu sou o Senhor teu Deus? Antes de promulgar os seus mandamentos, Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus, para que saibamos que Deus, sendo o nosso Criador e Senhor, pode ordenar o que quiser, e nós, suas criaturas, somos obrigados a obedecer-lhe. 352. O que nos ordena Deus com as palavras do primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim? Com as palavras do primeiro mandamento, não terás outro Deus diante de mim. Deus nos ordena que o reconheçamos, adoremos, amemos e sirvamos somente a Ele, como nosso soberano Senhor. 353. Como se cumpre o primeiro mandamento? O primeiro mandamento cumpre-se pela prática do culto interior e exterior. 354. Que é o culto interior? O culto interior é a honra que se presta a Deus unicamente com as faculdades do espírito, isto é, com a inteligência e com a vontade. 355. Que é o culto exterior? O culto exterior é a homenagem que se presta a Deus por meio de atos exteriores e de objetos sensíveis.